Bom dia a todos e a todas. Eu sou a professora Marina Bezerra da Silva, do Instituto Federal do Piauí, e juntamente com esta equipe, propusemos o trabalho Influência das Estratégias de Patenteamento e de Investimento em P&D sobre o valor de mercado no Brasil. Bom, partimos da motivação de que o patenteamento, né, as estratégias de proteção de patentes, investimento em pesquisa e desenvolvimento, que são ações muito relacionadas à inovação, né, são importantes estratégias empresariais. Entretanto, no caso, né, do nosso país, do Brasil, a gente tem uma grande dependência tecnológica já documentada na literatura, e a gente tem uma indústria concentrada em baixa intensidade tecnológica. Então, isso é uma questão a ser sempre monitorada, né? Essa questão da indústria, para a gente tentar uma reversão. E aí a gente vem trabalhando uma linha em que, em estudos anteriores, a gente avaliou, né, efeitos das marcas e das patentes sobre a percepção dos investidores na indústria, identificando alguns efeitos a partir dessas variáveis de propriedade intelectual. Bom, nesse trabalho, a gente propôs, então, a problemática a respeito do seguinte: é vantajoso, ou até que ponto é vantajoso, para a indústria brasileira efetivar estratégias de proteção da propriedade intelectual, notadamente de patentes, e de investir em pesquisa e desenvolvimento. Desta forma, o objetivo do trabalho é analisar a influência da propriedade intelectual, especificamente de patentes, e do valor de investimento em P&D na composição do valor de mercado estimado a partir do Tobin dessas empresas industriais. Bom, a gente faz uma discussão aqui da literatura a respeito das relações entre patentes e geração de valor, em que a gente percebe uma tendência de a literatura mostrar essas relações, né? E aí a gente propõe aqui a primeira hipótese, que as patentes se relacionam com o Tobin. Posteriormente, a gente já analisa aqui as relações também entre P&D e geração de valor, tendo essa discussão sobre o papel desse investimento sobre o desenvolvimento econômico da própria empresa, e aí a gente propõe H2, em que investimento em P&D setorial médio se relaciona com o Tobin também dessas empresas, e aí a gente traz aqui H3 e H4 como hipóteses que se relacionam a esse efeito do tempo sobre a relação entre inovação e desempenho. Bom, na metodologia de pesquisa, a gente utiliza, então, modelagem de equações estruturais, para fazer a análise da relação entre patentes e valor de mercado e pesquisa e desenvolvimento setorial e Tobin. A gente utilizou o Smart PLS e foram estudadas 94 empresas da indústria de transformação brasileira, sendo que essas indústrias são aquelas que estavam que têm o capital aberto e que elas têm a classificação da Concla entre 10 e 33, né, no seu KINAI, porque aí a gente entendia que era indústria de transformação. As variáveis que a gente utilizou foram valor de mercado estimado a partir do Tobin, sendo composto, né, pela informação de valor de mercado, passivo circulante, ativo circulante, estoque, passivo não circulante, ativo total, coletadas a partir da economática, são variáveis financeiras. A gente utilizou dados de patentes, pedidos de patentes, patentes concedidas, modelo de utilidade, patentes de invenção, são dados de propriedade intelectual coletados a partir do INPI, pesquisa e desenvolvimento médio setorial, interno e externo, são variáveis de inovação coletadas, então, a partir da Pintec. Bom, algumas considerações. Essas variáveis de P&D foram estimadas artificialmente, a gente pegou o montante lá na Pintec e fez uma divisão pelo quantitativo de empresas, então a gente chamou isso de variável de P&D médio setorial, uma média do setor, né, a gente atribuiu isso às empresas, e os dados que foram utilizados no estudo, inicialmente eles eram numéricos, a gente, por ter que utilizar modelagem de equações estruturais, a gente transformou esses dados em escalares, variando de 1 a 5. Bom, e aqui a gente tem um modelo estrutural que foi proposto, né, que foi, enfim, desenvolvido. Esse modelo, ele mostra uma relação entre patentes e Tobin, tendo aqui um coeficiente de correlação de 0,42, ele é significativamente
ele tem significância estatística, certo? Da mesma forma, aqui, a relação entre pesquisa e desenvolvimento setorial médio e QTOBIN tem uma relação também positiva, né, com coeficiente de correlação de 0,11, também significativo estatisticamente, né? Então, ambas as informações, tanto de patentes quanto de pesquisa e desenvolvimento médio setorial, estão positivamente correlacionadas com o QTOBIN, ou seja, com o valor de mercado. E ainda aqui um coeficiente de determinação de 31%, né, considerando as duas variáveis. Então, estratégias de patenteamento ampliam o valor de mercado das empresas brasileiras, pesquisa e desenvolvimento setorial médio também tem um efeito positivo sobre esse valor, o coeficiente de determinação das variáveis, né, da variável dependente, a partir dessas duas variáveis é de 31,4%, o que é considerado alto, né, porque a gente está aqui isolando duas informações apenas, então tem aí uma boa resposta da variável dependente. Então, isso tudo nos leva a entender que há uma necessidade de investimento na capacidade inovadora das empresas da nossa indústria, né, da indústria brasileira. Bom, aqui como discussão, a aplicação em pesquisa e desenvolvimento deve ser o centro dos programas e políticas implementados no nosso país, inclusive por parte do setor público, e essa outra reflexão que o Freire Gib faz, de que nós não devemos apenas importar modelos, programas de regiões bem-sucedidas, mas a gente deve fazer aqui, propor um modelo atento, né, às dinâmicas do nosso sistema nacional, das especificidades locais do nosso país. Bom, então, como evidências aqui gerais da pesquisa, a gente evidenciou essas relações entre patentes e valor de mercado, entre investimento em P&D e valor de mercado. O nosso trabalho, ele contribui trazendo essas variáveis a partir das bases do INPI, da economática, né, e também da Pintec, e também o modelo que foi proposto, né, a partir de um modelo de equações estruturais, fazer esse tipo de análise, né, a gente trazendo esse modelo mais robusto, com proposições futuras aqui de pesquisa, a gente pergunta, né, por que a gente tem esse panorama? Então, uma melhor investigação a respeito disso tende a contribuir muito, né, para a gente desenvolver essa linha de pesquisa, que é tão importante, né, então, essa é a proposta. Aqui algumas referências, muito obrigada, esse é o meu contato, a gente fica à disposição. Um abraço. Obrigada mais uma vez.